37. Quem encontrou, diga amém. Diga: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz assim: e Israel amava a José mais do que amava todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Quem era Israel, irmãos? Fala comigo, quem era Israel? Jacó, amém? Jacó, Abraão, Isaque, Jacó. Jacó, em um momento da sua caminhada, teve um encontro com Deus. No Val de Jaboque, hoje na Jordânia, ele enfrenta ali, talvez, o maior desafio da vida dele. E naquele desafio, ele luta com Deus, com o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ao lutar com o anjo do Senhor, ele prevaleceu. Não quer dizer que ele ganhou na briga, mas ele segurou no anjo e falou assim: você não vai embora enquanto não me abençoar. Então o anjo abençoou Jacó e deu a ele o nome de Israel. Olha só, não tem como uma pessoa ter um encontro com Deus e continuar a mesma. Quem se encontra com Deus muda de destino, muda de história, recebe uma marca em sua vida. Amém, gente? Então, Israel, e aqui é um dos únicos textos da Bíblia, dos poucos, que Jacó é chamado de Israel. Israel amava a José mais do que os outros filhos, porque ele era filho da sua velhice. Quando Jacó, Israel, ficou velho, o único filho da velhice dele foi o José? Sim ou não? Sim ou não? Ele teve mais um. Quem sabe o nome desse último filho mais novo? Benjamim. Então quer dizer que ele amava mais o José. Está escrito aqui que a desculpa que ele dava é porque era o filho da velhice dele. Mas ele tinha outro filho da velhice também, que era o Benjamim. Mas ele era, desculpe aqui a expressão que eu vou usar, ele era encanado com José. Ele olhou para o José e falou: eu amo esse filho meu. E é engraçado isso, né? Porque todo pai e mãe diz que não tem filho preferido. Não é assim? Diz que não, filho a gente ama tudo do mesmo jeito, tudo igual. Mas o Jacó, ele disse que ele tinha um preferido. E você sabe que todo pai fala que não tem filho preferido, e todo filho fala que o pai prefere um dos filhos, né? Não é assim? Se tem 10 filhos, sempre os filhos falam: não, o pai prefere aquele. Mas os pais sempre falam: não tem. Então o Jacó, ele amava José. O que José tinha, o que chamava a atenção de Jacó em José, de Israel em José, o que era diferente em José dos outros filhos, não sei se a maneira de José viver, o estilo de vida de José, o caráter de José, o carisma dele, algo em José despertava em Israel um amor acima da média. É o que está escrito aqui. Israel amava José mais do que os outros filhos, porque era filho da velhice. Só que ele tinha outro filho lá da velhice também. E aí o texto diz: e fez-lhe uma túnica de várias cores. De várias cores. Vamos dizer, se fosse uma túnica bonita hoje, poderia ser verde, branca e vermelha. São cores bonitas. Cores do Palmeiras. O corintiano poderia dizer, poderia ser preta e branca, mas daí não era de várias cores. Na briga só entra o São Paulino e o palmeirense. O São Paulino podia falar preto, vermelho e branco, né? Então, uma túnica de várias cores ele fez pro José.
Aí olha o versículo 4: vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 5: teve José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso odiaram ainda mais. E nessas comparações, eles começaram a odiar José. Disse aqui o texto que eles odiavam, mas pense que ódio de morte, o irmão deles, o José. Primeiro princípio de José para ser odiado. Olha o que diz aqui o texto, no versículo que nós lemos: o pai Israel amava José mais do que todos os irmãos. Se alguém te ama muito, pode ter certeza, você será odiado por outros. Quem é muito amado por alguém, é odiado por outros também. Pode ver que todas as histórias cinematográficas começam porque alguém ama mais um do que o outro, e o que não é amado começa a odiar, e ali começam as tragédias. Não é assim? Os discípulos de Jesus brigavam pelo amor de Jesus, e aí eles falavam assim: ó, Jesus ama mais esse do que o outro, e brigavam por causa disso. Então, quando você é amado, as pessoas gostam de você, quando você desperta bons sentimentos, quando as pessoas falam bem de você, você vai ser odiado por causa disso. E você precisa estar pronto para isso. Porque nesse mundo, você tem que aprender a sobreviver para alcançar de fato os seus sonhos. Quando você começa a despertar bons olhos das pessoas, as pessoas começam a falar bem de você. As pessoas falam assim: nossa, como que o Isidoro é uma bênção, esse rapaz é maravilhoso. Alguém que ouve vai dizer: é verdade, ele é mesmo. Mas outra pessoa vai falar assim: ele não é tudo isso. O que ele tem de tão especial assim? Sim ou não? Faz sentido isso para você? Quem é amado por alguém vai ser odiado por outra pessoa. E aqui a Bíblia diz que ele era amado pelo pai. Você tem um pai que te ama muito. Você tem um pai que te ama de forma incondicional. E existe um invejoso chamado Satanás, que odeia todos que o pai ama. Então você já nasce com pelo menos o diabo te odiando, você já nasce. E aí depois no meio do caminho vai aparecendo alguns também que o diabo vai arrastando junto. Quem é muito amado também será muito odiado. Segunda coisa que José tinha, que fazia com que ele fosse odiado pelos irmãos. Olha o que disse aqui: porque ele era muito amado, o pai lhe fez uma túnica de várias cores. Essa túnica era única. Ele tinha, todos os outros irmãos não tinham. Esse manto que José ganhou do pai era só para ele. Quando você tem algo que só você tem, você vai ser odiado por isso. Você está entendendo isso? Deus te dá um manto diferente, Deus te dá algo diferente. Você tem algo diferente na sua vida. No meio o seu casamento está indo bem. No meio a sua vida profissional está andando. No seu convívio, você tem crescido em algumas áreas. Você é diferente. E quando você tem algo diferente que os outros não têm, você vai ser odiado por isso. E você tem que aprender a viver com isso, porque as pessoas não vão deixar de odiar. O problema é que a maioria dos cristãos, quando recebem sentimentos como esse de fora, eles devolvem da mesma moeda.
E se você entrar na onda de devolver na mesma moeda, você corre o risco de perder. Porque Deus não trabalha no ódio. Deus não trabalha no rancor, na inveja, nada disso. Então, se você deseja viver o melhor de Deus para a sua vida, aprenda uma coisa. Você precisa, quando receber esses olhos gordos que vêm de fora, as pessoas que ele não merecia, por que ele tem? Por que ele recebe? O que ele tem de diferente de mim? O que ela tem de diferente de mim? Por que ele, não eu? Você pensa que as pessoas não falam isso? Não é porque você não é assim que não existem pessoas assim. Existem, infelizmente existem. Por que o filho dele? Por que a esposa dele? Por que a casa dele? Infelizmente o mundo está desse jeito, desde os dias de José. O que o José tem de especial que eu não tenho? Por que ele tem o manto e eu não tenho? Tanto que quando os irmãos venderam José, rasgaram o manto que era dele, e encheram com sangue de animal, e levaram rasgado para o pai, falando que José foi morto. Veja o grau do ódio que os irmãos destilavam ali. Então quando você tem algo que ninguém tem, você vai ser odiado. Se você é amado por alguém, você é odiado por outro. Se você tem algo que ninguém tem, se você tem algo diferente, um manto diferente, você será odiado. E terceiro, para fechar, os 3 passos para ser odiado. José teve um sonho, e por isso o odiaram ainda mais. Ele tinha um sonho. Quando você tem sonhos, mesmo diante de tudo que você passa, mesmo diante das dificuldades que você enfrenta, porque a vida de ninguém é fácil. É que quem vê de fora pensa que tudo é fácil. Quem vê você, vê a sua casa, vê seu casamento, vê seu trabalho, vê você, quem olha fala assim, isso aí a pessoa é fácil. Mas não é. Você luta muito para viver desse jeito. Você sabe o que você enfrenta. E aí as pessoas que estão fora veem que você tem sonhos, planos, que você está sempre olhando lá na frente. Ela fala assim, essa pessoa tem sonhos? Essa pessoa tem planos? Aí ela odeia mais ainda você. Se você é amado, se você tem algo diferente dos outros, se você tem sonhos, se prepare, vão odiar você. Se é que você já não tem sido odiado por isso. Olha que coisa. Mas não é qualquer sonho. Quando você fala de sonhos, tem uma mensagem de Martin Luther King, o sermão mais famoso de todos os tempos, da história recente da igreja, né? Desde o movimento pentecostal para cá, se chama I Have a Dream. Martin Luther King pregando, eu tenho um sonho. E ele pregava assim, eu tenho um sonho. Ele vivia numa época de segregação racial, onde os negros não podiam sentar no ônibus, tinha que dar lugar para os brancos. Os negros não podiam entrar num restaurante de brancos. Eram tempos difíceis. Não é tão distante, não, é pouco tempo agora nos Estados Unidos. E se levantou lá um homem, um pastor americano negro chamado Martin Luther King, talvez o maior pregador pentecostal que já tenha tido desde o movimento pentecostal para cá. E ele, nesse sermão, ele arrasta 350 mil pessoas, e ele coloca como tema do sermão, eu tenho um sonho em que um dia todos os negros e os brancos serão iguais, terão os direitos iguais, vão poder entrar juntos no restaurante, vão poder se casar, vão poder viver em paz, em harmonia. Um dia depois desse sermão ele foi assassinado. Mas a mensagem dele foi ecoando. O sonho que era dele começou a ser de milhares de pessoas negras e brancas, e começaram a lutar por isso, até que caiu por terra aquele preconceito que existia até então nos Estados Unidos. E aquilo se espalhou para o mundo inteiro. Então, quando você tem um sonho,
e você começa a trabalhar em busca disso, e começa a ser relevante também, porque não basta você ter sonho, para que o seu sonho possa avançar, para que pessoas possam comprar a sua ideia, para que você possa fazer com que esse sonho emplaque, você precisa também fazer com que a sua vida mostre que vale a pena investir no seu sonho, vale a pena investir no seu projeto, naquilo que você acredita. Amém, gente? Então, você ser amado por muitos, você ter uma túnica diferente, e você ter sonhos, faz com que você seja odiado. E ele era odiado por quem? Por pessoas de outras nações, inimigas dele. Ele era odiado por quem? Pelos irmãos. Porque não era irmão, era irmão, né? Ele era odiado pelos próprios irmãos. Olha que interessante isso. José foi odiado pelos seus irmãos, não só irmãos biológicos, mas eram também irmãos de sangue de José. Entre aqueles irmãos estava Judá, o que veio a ser o pai da tribo de Judá, Issacar, Rúben. Estavam os cabeças das tribos de Israel ali, irmãos de sangue de José, mas também irmãos de fé, que criam no Deus de Israel, no mesmo Deus, na mesma igreja, vamos dizer assim. Mas eram esses irmãos que pegavam o José e jogavam dentro de um poço para matar os sonhos dele. Davi, o maior problema da vida de Davi foi com os irmãos dele. O próprio Jacó, o problema foi com o irmão Esaú. Eu estou dizendo isso porque o seu negócio na igreja não é com os irmãos, o seu negócio na igreja é com o pai. Amém, gente? Eu vejo muita gente dizer assim: ó, eu vou para a igreja, mas eu não tenho tanto camaradagem com aquele irmão, ou aquele irmão não olhou para mim, ou aquele irmão. Nosso negócio na igreja é com o pai. Quem vai na igreja por causa dos irmãos, uma hora ou outra para de ir. Mas quem vai por causa do pai, sabe que o pai ama ele e nunca para. Amém, gente? Graças a Deus, eu nunca tive que apartar a briga de nenhum irmão. Nunca tive. Graças a Deus. Nunca precisei, sabe, chamar irmãos, falar: vamos sentar aqui, irmão fulano, irmão cicrano, vamos ficar de bem, dá o dedinho aí. Nunca precisou. Mas a gente sabe que eu ouço muitas pessoas dizendo: ai, eu na igreja, aquele irmão, aquela irmã, aquele ali, ó, aquele lá não é boa coisa. O seu negócio não é com ele, o seu negócio é com o pai. Amém, gente? Ah, mas eu vou lá na igreja, mas quando eu chego lá na igreja eu vejo o Paulo, eu não topo com o Paulo. Mas irmão, o Paulo é mais um irmão, o seu negócio não é com ele, o seu negócio é com o pai. Eu vou lá na igreja, mas o pastor, aquela barriga daquele pastor que não emagrece nunca. Seu negócio não é com o pastor, irmão, seu negócio é com o pai. Você está entendendo? Não perca o seu tempo com problemas com o ser humano. O ser humano tem todas as falhas que você puder imaginar. Lembre-se, o negócio de José era com o pai dele. Ele era odiado pelos irmãos, mas o pai o amava, e por isso deu para ele algo diferente, uma túnica. Túnica representa autoridade, representa unção, e o pai quer derramar sobre a sua vida autoridade e unção. Amém, gente? Detalhe, agora vem o texto. A Bíblia diz que ele é levado como escravo para o Egito. Foi jogado dentro de um buraco, quase morre, é dado como morto para o pai e é levado para o Egito como escravo. Como é que esse homem aguenta isso? Por muito menos, muitos já teriam desistido de Deus, teriam falado: Deus não é comigo, teriam falado assim: tudo isso porque eu tenho sonhos. A Bíblia diz que ele começou a ser odiado ainda mais quando ele teve sonhos. Mas eu quero dizer para você que sonhos são como anestesia
no coração e na alma do sonhador. O sonho faz com que as dores dessa vida fiquem em segundo plano. Vem as pancadas, vem as traição, vem as injúrias, vem as injustiças, as invejas, o ódio de um, perseguição do outro. Mas você está cheio de sonhos dentro de você. Então você está anestesiado. Você não está vivendo aqui no presente, você já está vendo lá o futuro. Quem tem sonho está anestesiado para a maldade do mundo. José estava sofrendo tudo aquilo, mas dentro dele ele tinha sonhos. Os sonhos, repito, anestesiam sua alma. Ele chega no Egito, ele é vendido como escravo, vai parar na casa do Potifar. Lá ele se transforma como fosse um líder da casa, tipo um mordomo da casa. E a Bíblia fala que ele começou a prosperar lá, porque ele era escravo, ele não tinha direito de pagamento, mas como ele era muito bom no que ele fazia, ele começou a ganhar dinheiro. Então ele começou a guardar dinheiro, porque ele começou a pensar: vou comprar a minha liberdade. Mas em algum momento, na casa de Potifar, a mulher do Potifar desejou ele. Só que ele era fiel a Deus, e ele era fiel ao Potifar, que era o chefe dele. Quando a mulher deu em cima dele, ele falou assim para a mulher: eu não quero. Ele era solteiro, mas ela era casada. Ele falou: eu não quero. A hora que ela viu que ela foi rejeitada, ela rasgou a roupa dela, e rasgou um pedaço da roupa dele, e começou a gritar e acusou ele de tentativa de estupro. Que desgraça de mulher essa também, né, gente? Aí ela agarra ele. Aliás, aí os soldados agarraram ele. Potifar falou: eu não pensava que você ia fazer isso comigo, seu traidor. E leva ele para uma cadeia. E ele poderia dar o sonho por acabado, por encerrado. Ele poderia estar mais bravo do que nunca agora. Mas você não vê isso na boca de José. José vai passando por tudo isso, mas você não vê ele reclamar, você não vê ele falar: cadê Deus? Às vezes a pessoa está 1 ano na igreja, 5 meses, 1 semana, ela está falando: mas Deus está demorando. José foi 13 anos ali de sofrimento. Agora ele está numa cadeia. A hora que ele é jogado na cadeia, você deve ter ouvido a história já. Tem lá um copeiro e um padeiro, os dois tiveram um sonho. Ele revela o sonho dos dois, fala para o padeiro que o padeiro vai morrer e que o copeiro vai ser solto. Aí quando o copeiro vai ser solto, ele fala para o copeiro assim: não esquece de mim, hein, rapaz. Eu interpretei o seu sonho, fale de mim para Faraó. Mas o copeiro acabou de sair da cadeia. A Bíblia diz: ele esqueceu do José. E ele poderia falar: até quando que eu vou sofrer desse jeito? Até quando vai ser o meu calvário? Mas lembre-se do que eu falei: quem tem sonhos e crê que o Deus que dá sonhos realiza sonhos, está anestesiado com as pancadas desse mundo. Irmãos, nós tomamos pancada toda hora, de tudo quanto é lado. Tem gente que fala mal, tem gente que fala bem, tem gente que critica, tem gente que elogia. Se você parar para pensar no elogio ou na crítica, você já atrasou o agir de Deus, porque você não pode parar por nada. Você tem que continuar, você tem que seguir, você tem que avançar. E a Bíblia diz que muitos anos depois, o Faraó teve um sonho. E aí o copeiro lembrou de José. Mandaram chamar José. José veio e interpretou o sonho do Faraó. E não só interpretou o sonho do Faraó, mas deu a solução para aquele problema. Falou assim: é assim que resolve. Quando ele mostrou como resolvia, o Faraó falou: quem melhor do que você para administrar o Egito? Você tem sabedoria para isso? Ele dá um anel para José e fala: abaixo de mim, abaixo de você, acima de você, só eu. Você vai ser o governador do Egito. E ali começa a realização dos sonhos de José. Veja que foi um caminho de luta, foi um caminho de sofrimento, foi um caminho de dores. Desde o momento em que ele foi jogado naquele buraco, até o momento em que ele foi colocado como governador, passou por muitas lutas.
Mas repito, o que fez com que ele continuasse avançando é porque ele mantinha dentro dele um sonho. Infelizmente, muitas pessoas com as pancadas da vida deixam de sonhar. Ela sonha com a casa própria, ela tenta comprar, banco na prova, ela tenta negociar, não deu certo. Daqui a pouco ela fala: ah, quer saber? Não vai dar certo, eu vou desistir, eu vou parar. E quando a pessoa desiste, ela está dizendo assim para Deus: eu não quero mais. Não abra mão do seu milagre, não abra mão da sua vitória. Sabe o que fazia de José um vencedor e fez dele um homem que mudou a história? Ele sabia qual era o propósito de vida dele. O sonho dele era governar. Tanto que no sonho dele ele fala para os irmãos: eu via um feixe de trigo, eu era esse feixe, e via vocês, outros feixes, se curvando diante de mim. O sonho dele era governar. Só que José não esperou darem para ele o anel de governador do Egito para governar. Quem tem propósito de vida, desenvolve o seu propósito onde está. Não espera. Quem fala assim: ah, se eu tivesse oportunidade eu fazia. Não fazia nada. José, o propósito dele era governar. Então na casa do Potifar, ele foi o melhor líder que Potifar teve. Ele arrumou a bagunça que existia lá. Quando ele caiu na cadeia, ele se tornou o líder da cadeia, ele governava a cadeia. A Bíblia diz que ele recebeu da mão do carcereiro a chave, e o carcereiro falou: cuida da cadeia aí para mim. E ele que cuidava, ele abria o portão da cadeia, fechava, ia, comprava comida para os presos, voltava, se trancava de volta. Se algum preso falasse assim: eu quero fugir, ele falava: não vai não, eu estou cuidando de tudo aqui. Ele não esperava, ele não falou assim: não, quando eu estiver lá em cima eu vou ser um bom líder. Não, aonde ele ia, para futebol, e você vê aquele menininho, está começando agora, ele coloca ali a chuteira, ele estica meio até em cima, ele faz que ele é jogador. Essa criança, está valendo alguma coisa para ela de dinheiro? Ela está ganhando alguma coisa com o jogo? Mas ainda assim, ela vai fazer gol contra? Ela vai deixar passar por ela uma oportunidade de fazer um gol? Porque ela leva a sério. O problema é que às vezes, muitos não levam a sério as oportunidades da vida, porque julgam que são pequenas, julgam que são abaixo do que ela quer. Só que lembre-se, Deus coloca as coisas grandes na sua mão, depois de ter testado as pequenas. É de degrau em degrau. O rei Davi, ele era o melhor pastor de ovelhas que já existiu. Ele tocava uma harpa como ninguém. Um dia, o rei Saul estava atormentado e falaram assim: ó, precisamos de alguém que toca bem. Que toca bem. Você só vai ser colocado diante de reis, de coisas grandes, se você fizer com excelência as pequenas. É no pasto que você desenvolve o caráter de rei do palácio. É do pasto que Davi foi para o trono. Quando Saul precisou de um tocador, ele falou: quero um que toca bem. Aí alguém falou assim para Saul: tem um garoto. Olha a descrição que deram de Davi. Tem um garoto de boa aparência, guerreiro, nunca tinha lutado, mas parecia guerreiro, e toca bem, e o poder de Deus está sobre ele. Aí o rei falou: então traz ele aqui para dentro do palácio, faz tudo o que te vier à mão para fazer com excelência. Desde o almoço que você vai fazer para o filho ir para a escola, Dirceu, é o melhor almoço. Se você for fazer uma coisinha pequena, parece pequenininho, mas faz o melhor, porque Deus, vendo isso, Ele coloca coisas maiores na sua mão, e coisas maiores na sua mão, e daqui a pouco você vai ver o quão grande é Deus para realizar o seu sonho. Não espere Deus te dar coisas grandes
desprezando as coisas pequenas. Não espere que Deus vai fazer com que você viva grandes sonhos, se você tem desprezado os pequenos. Amém, gente? Começa a notar nas pequenas coisas. A Bíblia diz isso: não desprezeis os dias das pequenas coisas. Olha que interessante isso. Deus ele valoriza as pessoas. E vou dizer, toma cuidado, porque normalmente Deus toma partido para o lado mais fraco. Normalmente Deus, quando vai para a balança, Deus vai para o lado dos pequenos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado de não falar mal daquilo que Deus fala bem, sabe? De não brigar com aquilo que Deus ama. Toma cuidado, valoriza as coisas pequenininhas que estão acontecendo, porque é nessas pequenas que você vai subindo degraus. Eu vou terminar aqui, olha só. Quando Daniel chegou na Babilônia, o rei Nabucodonosor disse assim: eu quero aqui dentro do meu palácio homens de boa aparência, que falem bem a língua dos caldeus, que sejam inteligentes. Aí quando foram procurar, acharam lá o Daniel, falaram: esse rapaz serve. Quando Daniel veio para dentro do palácio, logo ele se destacou. Ele era o melhor mordomo que ele podia ser. E de mordomo, daqui a pouco ele era o governador da Babilônia. Irmão, seja o melhor que você pode nisso que Deus está te dando hoje. Por mais que não seja isso ainda o que você queria. Sabe aquela coisa que você pega assim, ó, desculpa que expressão, né? Você pega essa porcaria desse carro aqui. Irmão, talvez não é o carro que você quer ainda, mas cuide do melhor jeito possível. Essa porcaria aqui não é assim. Cuide. Se você é funcionário, se você trabalha para alguém, lá onde você trabalha, seja o melhor que você pode ser. Porque a Bíblia ensina uma coisa, esse é o segredo dos judeus. Quando você cuida do alheio como se fosse seu, um dia Deus vai dar para você o que é seu para você cuidar. Amém, gente? Seja o melhor que você pode ser. Terminando, José foi o melhor que ele podia ser. Foi o melhor ajudante do Potifar, foi o melhor carcereiro, foi o melhor que ele podia ser. A Bíblia diz que então ele se tornou governador do Egito. E agora ele é o melhor governador que o Egito já teve. Veio a fome, as nações do mundo veio comprar comida no Egito. Um belo dia, quem que está lá na fila para comprar comida? E todos que compravam comida do Egito tinham que passar por José. Quem é que está na fila? Os irmãos de José. A hora que José bateu o olho, meus irmãos. Detalhe, o nome de José tinha sido mudado por Faraó, Zafenat-Paneia. No Egito, em alguns sítios arqueológicos, você encontra o nome Zafenat-Paneia. A caravana que nós vamos para Israel, e já fomos também, nós passamos por alguns sítios arqueológicos. Em todos eles tem algumas homenagens para José. José foi amado no Egito. E a Bíblia diz que José tinha o nome Zafenat-Paneia, e ele vê os irmãos na fila para comprar comida. Quando chega os irmãos não reconheceram ele. Ele viu que eram os irmãos, mas os irmãos não viu que era ele. Sabe que quem só faz o mal, quem só prejudica os outros, odeia os outros, deseja o mal para os outros, os anos passam e eles continuam a mesma coisa. Mas quando você cresce com Deus, quando você perdoa, quando você segue sonhando, quando você segura na mão de Deus, os anos passam e você fica irreconhecível. José mudou e eles estavam do mesmo jeito. A Bíblia diz que José chama eles para uma sala e José começa a gritar. Diz que o Egito todo ouviu o grito de José,
porque ele estava engasgado com aquilo, desde aquele dia que venderam ele. Ele grita, e nisso os irmãos ficaram apavorados, porque os irmãos falaram assim: ele vai mandar nos matar. Mas depois que ele gritou, extravasou tudo aquilo que ele estava sentindo, a Bíblia diz que ele olha para os irmãos e fala assim para eles: meus irmãos, vocês fizeram mal para mim, mas Deus pegou o mal que vocês fizeram e transformou em bem. Por isso eu perdoo vocês. Vocês estão perdoados. Eu quero até agradecer vocês terem jogado eu naquele buraco e ter vendido eu, porque senão hoje eu não seria o governador do Egito. E vou fazer mais: vai buscar a família de vocês lá em Canaã, os filhos de vocês, vai buscar a família toda e traz para cá, porque hoje eu sou rico e eu vou sustentar vocês aqui no Egito. Vocês vão viver comigo nas mansões de Gósen. Amém, gente? 3 coisas que um sonhador precisa ter para vencer agora, não para ser odiado. Primeiro, um coração perdoador. Quem não sabe perdoar não consegue vencer, irmão. José, se ele tivesse alimentado ódio, ressentimento, ele não teria sido ninguém. José perdoou. José teve 2 filhos. O nome dos filhos de José: Manassés e Efraim. Manassés na língua portuguesa quer dizer: Deus me fez esquecer o meu passado de sofrimento. Em outras palavras, eu perdoei tudo. Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Amém, gente? Coração perdoador faz com que o sonhador alcance seus sonhos. Segunda coisa que todo sonhador precisa ter: um coração grato. Quem não sabe agradecer, ainda que as pequenas coisas que recebe, ainda que as pequenas coisas que Deus faz, não vai ter coisas grandes para agradecer, porque Deus não trabalha com ingrato. A gratidão abre a porta para o próximo milagre. Quando você diz obrigado para Deus, ou para qualquer pessoa que seja, quando você é grato, você preparou o caminho para o próximo milagre. Agradeça, desde as pequeninas coisas até as coisas mais maiores. Agradeça, seja grato. E para terminar, todo sonhador precisa ter um coração doador, um espírito de doação. Daquilo que você recebe, você precisa aprender a doar. Nós não podemos ser como um mar morto, que só recebe e retém. José recebeu muito quando se tornou governador. Do que ele recebeu, ele dividiu com os irmãos dele, que nem merecia. Por isso que Jacó disse assim, Gênesis 49, 22, está escrito: José é como um ramo frutífero que se estende para fora dos muros. Se você deseja ser feliz, lembre-se, nem sempre você tem que provar que tem razão. Às vezes é mais importante deixar para lá algumas coisas, perdoar, ser grato e ser generoso. Três coisas tão simples, mas que a gente pratica pouco. Se você for um homem que perdoa, uma mulher, um homem que perdoa, que agradece, que doa. E quando eu falo doar, não estou falando de coisas, não, de dinheiro. As pessoas precisam muito mais, às vezes, de uma palavra, de um afeto. Se você tiver o coração perdoador,